Vamos conversar com quem entende do assunto, então, chamar aqui para o Jornal Gente o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, ministro Aldo Rebelo, que está com a gente aqui no Jornal Gente para nossa satisfação mais um dia. Como é que o senhor está acompanhando essa história? Randolfo Rodrigues ficou bravo com a Marina, hein? Até saiu do partido, teve repercussão lateral desse assunto também, hein, ministro? O senhor acredita que é uma questão técnica que não está sendo observada? A política está engolindo aí os pareceres técnicos mais uma vez? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sheila. Bom dia, Cláudio. Bom dia, os internautas, os ouvintes. É uma decisão política e é uma decisão da pior política possível. Eu acabei de passar 3 meses na Amazônia. Inclusive fui ao Pará, fui a Belém algumas vezes, conversei com muita gente do Amapá. A decisão do IBAMA não é uma decisão contra os interesses da Petrobras. É muito pior do que isso. A decisão do IBAMA é uma decisão contra os interesses do Brasil, contra os interesses da região mais pobre do nosso país, que é a Amazônia. Aqui tem os piores indicadores sociais, os piores índices de mortalidade infantil, de saneamento básico, inclusive em Macapá, capital do Amapá, os piores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, as cidades com os mais baixos IDH do país. Como é que se toma uma decisão que prejudica exatamente o Brasil? Porque uma parte dos recursos da exploração do petróleo, vocês sabem, que vai para um fundo social que se destina à proteção do meio ambiente, à defesa da educação e da saúde. Uma parte desses recursos é para beneficiar todo o país. Além disso, não fica na Foz do Amazonas. Essa pesquisa está exatamente a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. É como se nós estivéssemos em São Paulo fazendo pesquisa lá em Presidente Prudente, sei lá, em Araçatuba. Não é na Foz. Ela fica a 170 quilômetros da costa do Amapá, como ficam os poços que são explorados no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, são 170, 180 quilômetros que eu visitei algumas vezes. Além disso, não há na Foz do Amazonas aqueles arrecifes de corais que o IBAMA e o Ministério Público argumentaram. Isso não existe. Eu conversei com geólogos lá do Instituto do Museu Paraense, do Instituto Emílio Guilde, que tem 150 anos de pesquisa na Amazônia. A Universidade Federal do Pará pesquisou 30 anos essa foz do Amazonas. Isso foram corais há 20 mil anos. Hoje são outras formações rochosas. O IBAMA assumiu ou assimilou um parecer do Ministério Público baseado numa falsificação de pesquisas que foi oferecida pelo Greenpeace, que falsificou as pesquisas da Universidade Federal do Pará. Isso está documentado. Então, como é que se impede o estado do Amapá, que talvez seja o mais pobre do Brasil, que tem muitas carências, que já tinha atraído, inclusive, serviços para a juventude que não tem emprego? A Universidade Federal do Pará abriu um curso de engenharia de petróleo e gás. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, abre um curso de engenharia de petróleo e gás para a Universidade Federal do Pará, e o mesmo Estado brasileiro, via o IBAMA e o Ministério Público, proíbe que esses meninos e essas meninas possam ter trabalho ou emprego na região onde eles estão se formando. Então é uma coisa completamente absurda. E isso aí eu sei de onde vem esses interesses. São interesses internacionais que estão representados no Ministério do Meio Ambiente, é duro dizer isso, e no IBAMA. São esses interesses que prevalecem nas decisões, principalmente relacionadas com a Amazônia. Infelizmente, essa é a realidade. A situação da Amazônia, de ausência do Estado brasileiro, de debilidade da governança do Brasil sobre a região, é muito pior do que o que a gente pode imaginar. Eu percorri tudo de carro, saí de carro de São Paulo, pela Transamazônica, desci pela 163, que é o Mato Grosso, e vi durante esses 3 meses que é uma situação deplorável de tutela da Amazônia por 2 estados paralelos. O estado paralelo das ONGs e o estado paralelo do narcotráfico, que vai dominando a região. Essa é a triste realidade.
Ex-deputado Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, ex-ministro, um homem muito experiente. E eu gostaria de saber, deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de dizer qual a solução? O que é que o presidente Lula, por exemplo, que tem, afim ao cabo, é ele que vai ter que decidir sobre isso, né? Você acha que é caso de demitir a ministra do Meio Ambiente? É caso de demitir toda a diretoria do IBAMA? É no mínimo curioso a gente observar, só um parênteses, né? Essa fala aí, o senador Randolph, brabo que nem um siri numa lata, né? Sobre isso, mas se fosse em outras circunstâncias, outro governo, ele diria que o governo que estivesse reclamando disso estaria interferindo em decisões técnicas do IBAMA. Agora não, agora mudou o discurso. Agora eu queria saber o seguinte, qual a solução? Aí o IBAMA vai lá e diz, não, vai ter não. O IBAMA simplesmente decide e fica por isso mesmo. Que tipo de atitude você acha que deveria ser adotada, né? Porque deram muito poder a essa gente, né? Não é, deputado? Aqui para nós. Que tipo de solução é possível? Meu prezado Cláudio Humberto, a experiência e o tempo nos permite ver as coisas como elas realmente são e não pelas narrativas que nos vendem. Você veja o caso. Esse partido que governa e que dirige a política ambiental contrária ao desenvolvimento do Brasil e, portanto, contrária aos interesses do povo brasileiro. O partido que dirige essa política tinha um senador que perdeu agora, que era esse senador do Amapá, o senador Randolph. Tem 2 deputados federais apenas, um licenciado, que é a própria ministra titular do Meio Ambiente, e o outro que ficou lá, que é um deputado de Pernambuco. Então se pergunta, de onde vem a força para a implantação de uma política que contraria, inclusive, o desejo, a vontade ou a esperança do próprio presidente da República do país retomar o crescimento? É claro que essa força só pode vir de apoio externo, de apoio da Embaixada Americana, dos reinos decadentes das monarquias europeias. Vem daí essa força. O presidente Lula deu uma declaração ambígua, como tudo que tem feito, com muita ambiguidade lá no Japão. Disse que vai ver, mas que é possível que essa exploração seja feita. O presidente Lula já tem uma experiência de uma demissão da ministra Marina Silva. Certa vez, eu era ministro, quando houve lá um caso em que a licença do IBAMA não saiu, ele perguntou e alguém disse, olha, o problema é que no Ministério do Meio Ambiente, o que manda lá é um comitê de 50 ONGs. A partir dessa informação, o ministro Paulo Bernardo, na época, deu uma declaração dizendo que as ONGs mandavam no Ministério do Meio Ambiente, o que terminou na demissão da ministra Marina. Agora ela volta empoderada por esses setores econômicos e financeiros de São Paulo, empoderada pelos interesses internacionais que ajudaram o presidente da República, principalmente a Europa Ocidental, o atual governo americano, mas ela vai ter um limite nas decisões que toma para proteger os interesses dessa agenda internacional, que é evidente que é o que está sendo protegido. Nessa decisão, por que a Petrobras nunca teve um acidente digno de nota, explora petróleo em alto mar há muito tempo? A Holanda está explorando, a Holanda, a França, a Inglaterra, a Guiana teve um crescimento, Cláudio, de 50% no ano passado, é 5 vezes o crescimento chinês. Já produz 360 mil barris na Guiana, antiga Guiana Inglesa. No Suriname são 300 mil barris por dia. Por que é que o Brasil vai ser impedido se as rainhas do meio ambiente, que são França, Holanda e Inglaterra, estão explorando o petróleo e nós é que vamos ser impedidos? Não, paciência. Isso não pode, não. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma violência contra os interesses do Brasil e da nossa população que precisa desses recursos. E tem uma empresa preparada para isso. Isso é recurso imediato para o Brasil, minha gente. Ministro, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor no Jornal Gente, abordando aí todos os assuntos, ministro, que entende muito sobre meio ambiente. Ministro, o senhor estava falando, é muito importante, né, essa questão do IBAMA, mas assim, outras questões que também estão pesando no cenário internacional, que faz parte aí dos discursos da viagem do presidente Lula, e uma delas, que é vista com grande expectativa, é a questão da Ferrogrão. E
que está, né, prestes a ter o seu destino definido pelo Supremo. Se não me engano, é no dia 31 agora. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito da Ferrogrão em si, e porque todas as decisões da Justiça são absolutamente muito lentas. Se o senhor acha que demorou ou que realmente precisa ter um pouco mais de amadurecimento. Ô, Sônia, muito bom dia. Só para te dizer, nessa viagem pela Amazônia, eu percorri essa rodovia 163, onde 2.500 a 3.000 carretas de grãos por dia se apinham nas estradas horríveis, esburacadas, sem sinalização adequada, para levar os nossos produtos aqui do Centro-Oeste, eu estou em Brasília, mas do Mato Grosso principalmente, até o porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós, do lado da cidade de Itaituba. Eu visitei o porto é uma maravilha. Agora, a situação é que ou nós fazemos essa ferrovia, são 930 quilômetros. A ferrovia foi paralisada a pedido de um grupo de ONGs do Ministério Público Federal e de um partido que não quer o desenvolvimento do Brasil. Isso foi parado em março de 2021. Nós já estamos em junho, quase maio de 2023, mais de 2 anos, e essa obra está parada. Enquanto isso, eu te digo que, com certeza, os chineses já construíram pelo menos 20.000 quilômetros de ferrovias novas, de alta velocidade e ferrovias normais. O sonho, em 1892, lá se vão cento e quantos anos, o meu tataravô era prefeito da cidade de Viçosa, lá no interior das Alagoas, e inaugurou uma ferrovia. A ferrovia chegou lá no sertão, na periferia do Brasil, de Alagoas, em 1892. E hoje, 100 e tantos anos depois, nós não conseguimos construir 930 quilômetros em área da União, de domínio da União, que é na margem da BR-163. Isso é uma coisa escandalosa. O Supremo não tem o direito de fazer isso. O Supremo Tribunal Federal é o Tribunal Constitucional da nação brasileira. Não é um tribunal da humanidade, não é um tribunal internacional, não é um tribunal das ONGs, é um tribunal do cidadão brasileiro, cujo interesse deveria estar representado em cada decisão do Supremo, o que, infelizmente, não acontece. Anunciaram que agora vão retomar essa votação fim de maio, começo de junho. Eu não sei se digo ainda bem ou se diga o que é que acontecerá. Eu não sei que decisão o Supremo vai tomar. Quando se trata dessas matérias, o Supremo sempre toma decisões erradas e que contrariam os interesses do desenvolvimento do Brasil, o interesse nacional. Infelizmente, é isso que acontece. 2 anos depois, nós ainda não temos uma decisão do Supremo sobre uma ferrovia de grande interesse para o desenvolvimento do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi relator do Código Florestal, está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, aqui no Jornal Gente. Ministro, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Primeiro, queria dizer que eu fiquei morrendo de inveja do senhor por essa viagem, né? Percorrer todo esse país de carro por 3 meses, acho que dá a qualquer pessoa que faça esse percurso uma visão muito diferente dos fatos, mais ampla, é a vida real na veia, não é? Ontem, o presidente Lula falou em Hiroshima sobre o assunto internacional mais presente, né, relativo ao Brasil, que é justamente a questão da Amazônia. Vou pedir para o senhor e para todos que estão conosco agora para acompanhar esse trecho. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer, de ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter. E por isso nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode, inclusive, extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármaco, uma indústria de cosmético, para gerar empregos limpos, para que a possa sobreviver e para que a humanidade possa sobreviver. Ou seja, ministro, nas palavras do presidente da República, o foco é nas pessoas que hoje habitam essa região. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: nesses quase 5 meses de nova gestão de governo do PT, isso está sendo colocado em prática? Não.
como diz o poeta, há uma grande distância entre intenção e gesto. A intenção do presidente é correta, é levar o padrão de vida da população mais carente do nosso país, da mais abandonada. Thaís, eu visito a Amazônia há muito tempo. Eu já falei, inclusive, aqui, acho que nas minhas entrevistas, das escolas sem água e sem luz, dependuradas nas margens, lá nas ribanceiras dos rios da Amazônia, onde um professor dorme ali sozinho, sem água, sem luz, para atender as crianças ribeirinhas. Agora, dessa vez, eu passei numa escola nas margens do rio Xingu, parei ali dentro da selva, dentro das matas. Era uma escola, e eu desci para ver a escola. Uma professora, uma menina, uma jovenzinha, dormindo, Thaís, ali sozinha. Ela dorme sozinha no meio da mata, porque não tem como ir e voltar da cidade para ficar ali na escola. Ela mora na escola, ela cozinha, ela dorme para atender as crianças. Sozinha aquela moça vive ali naquela escola. Essa é a situação da Amazônia. Então o presidente diz que a Amazônia não é o santuário, mas essa gente que dirige o Ministério do Meio Ambiente, a ministra do Meio Ambiente, pensa exatamente que a Amazônia deve ser o santuário. Tá certo? É isso que ela pensa. E você vai dizer que mas vai viver da biotecnologia, de extrair fármacos, cosméticos. Uma parte já tem empresas que fazem isso e fabricam na Europa e nos Estados Unidos. Eu tive agora numa cidade lá de Paragominas, as pessoas que me convidaram disseram: acabou de sair daqui uma equipe de pesquisadores alemães que vieram atrás de uma fruta que, segundo eles, vai trazer a cura do Alzheimer. Para fabricar onde? Tu acha que vai fabricar em Manaus, em Belém, em Paragominas? Não, vai fabricar na Europa, nos laboratórios americanos e europeus que estão registrando patente até do cupuaçu. E não do cupuaçu que alimenta, do cupuaçu que faz shampoo, que faz cosmético, que trata cabelo. É assim que essa gente age. Então o presidente da República pode ter até uma boa intenção, mas ele colocou no Ministério do Meio Ambiente os agentes do bloqueio da Amazônia. E a Amazônia não pode depender somente da bioeconomia, que isso é um investimento de longo prazo. Hoje, o que eles querem acabar, sabe o que é, Thaís? O Pará, por exemplo, já tem o segundo rebanho bovino do Brasil, 26 milhões de cabeças. Já tem um rebanho bovino provavelmente igual ao da Austrália, que é o terceiro exportador mundial ou quarto de carne. Já tem uma agricultura pujante. É isso que eles querem, tirar os ribeirinhos para transformar tudo isso em área de sequestro de carbono. Viajei com um canoeiro ali pelos rios, ele diz: olha, já diminuiu em metade a população de ribeirinhos, que são os pobres, que vivem ali da pesca, da coleta, da caça artesanal. Essa gente está sendo expulsa exatamente por esse povo que agora se refugiou em São Paulo. É todo mundo com mandato em São Paulo, mandato dado e apoiado pelos banqueiros da Faria Lima, tá certo? Pelos monopólios econômicos de São Paulo ligados aos interesses internacionais. É essa gente que está no comando dessa política. Então o presidente, quando diz, não é um santuário, aí ele está sendo muito incoerente, porque, na verdade, a política do governo dele é para transformar a Amazônia num santuário desabitado, onde a população é expulsa e não tem vez. É o que está acontecendo, é o que eu vi, tá certo? É o que eu vi. Infelizmente, tristemente, essa é a realidade. Deputado, a gente observa também, assim, além do discurso a que o senhor se refere, né, do presidente, de muita incoerência, etc., o que a gente vê é, assim, uma situação estabelecida no IBAMA, em órgãos ambientais, etc., a retomada daquela influência das ONGs, né? Era um grupo de ONGs que mandava no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA nos primeiros governos do Lula, e voltaram a mandar agora. Mas voltar a mandar não é nenhuma intenção magnânima, não, né? É grana. É dinheiro, né? Está todo mundo de olho. Elas são organizações não governamentais, só no nome, né? Porque vivem dos dinheiros governamentais, né? Não só do Brasil, mas também do exterior.
Vem aí uma ONG, uma CPI das ONGs, né, no Senado e tal. Eu queria saber do senhor o seguinte: essas ONGs não está na hora, não já passou da hora de o Brasil enquadrar essa gente, não, porque afinal de contas são eles os grandes condutores dessas políticas aí que são contrárias ou que impedem, destinadas a impedir o desenvolvimento do país. Cláudio, essas ONGs nadam em dinheiro. A força dessas ONGs vem, em primeiro lugar, do euro e do dólar, que é injetado a partir dos Estados Unidos, da Europa Ocidental. São bilhões, só esse Fundo Amazônia, acho que são 3 bilhões do Fundo Amazônia. Você acha que o Fundo Amazônia é destinado para resolver o problema de saneamento básico da Amazônia, de cidades como Macapá, Porto Velho, Manaus e as outras cidades da Amazônia, onde eu andei, Altamira, Santarém, Boa Vista? Não se destina a fazer saneamento básico. Não se destina a colocar, por exemplo, água e luz nas escolas rurais da Amazônia, que continuam sem água e sem luz. Não se destina a isso. Esse dinheiro é só para a agenda do clima. Eu não estou dizendo porque ouvi dizer, eu integrei o Conselho de Administração do BNDES, no governo da presidente Dilma, quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa. Certa vez, pedi ao diretor do BNDES que me trouxesse os processos de liberação dos recursos desse Fundo Amazônia, porque ele fica lá no BNDES. O diretor disse, não, isso não passa por aqui. O que esse fundo, o emprego desse Fundo Amazônia é decidido por um diplomata da Embaixada da Noruega e um grupo de ONGs, com uma ou outra instituição de Estado. O BNDES não influencia em nada. E todo esse dinheiro é destinado para isso. Eu vi, você vai numa cidade como Santarém, você vai em Altamira, é como se fosse o paraíso das ONGs, Cláudio. Eu, às vezes, tomava café da manhã numa cidade dessa, as únicas pessoas que falavam português no café da manhã éramos eu e a pessoa que fazia tapioca, a senhorinha que fazia tapioca, o resto estava tudo falando inglês. Eu perguntava para o recepcionista, o que é que essa gente quer aqui? Fazer pesquisa. Pesquisa do quê? A pesquisar como aconteceu a preguiça gigante que terminou em coleta de sangue de índio, que era resistente à malária. E nós vamos atrás dessa conversa. Então é o seguinte, o primeiro lugar é o dinheiro, muito dinheiro, para financiar inclusive uma política de comunicação, as narrativas pagas a preço de ouro sobre a Amazônia. O segundo é o poder diplomático, é o apoio. Você abre a página na internet da Embaixada dos Estados Unidos, toda semana tem uma ONG de tudo quanto é tipo, recebida em converscotes, tudo para tratar da Amazônia. O resultado disso é quando você inviabiliza o desenvolvimento dessas cidades e dessa região, como me disse em Manaus, uma autoridade do Amazonas que voltava da fronteira do Brasil com o Peru e me disse o seguinte lá num café, disse, ministro, embora não seja mais, mas tratou-me assim, eu quero dizer ao senhor que os prefeitos da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru já dizem que a prefeitura não é mais o maior empregador do município. Perdeu o posto de maior empregador do município para o narcotráfico, que recruta essa juventude, essas crianças, na falta de perspectiva e de emprego. Claro, porque você matricula 600 mil meninos da Amazônia e meninas em cursos superiores e bloqueia, você vai formar um menino em agronomia, zootecnia e veterinária para empregá-lo em quê? Para ser guarda florestal? Para tomar conta de seringueira? Para tomar conta de castanheira? Você não precisa estudar cálculo, engenharia, resistência dos materiais para tomar conta, para ser guardião da floresta, como quer o pessoal do meio ambiente. Não, isso é uma coisa inaceitável. E o dinheiro financia a atividade dessas ONGs, muitas, inclusive, vivem pelo mundo, em Paris, em Londres, em Bruxelas, fazendo campanhas contra os interesses do Brasil e para imobilizar. Isso o embaixador Araújo Castro falou na primeira Conferência do Clima de 1972, que foi a Conferência de Estocolmo. Esse embaixador brasileiro, que era um homem respeitável, tinha sido ministro das Relações Exteriores do João Goulart e era o embaixador da ONU, nomeado pelos militares, tal o conceito dele. Ele disse para o embaixador americano, vocês não estão interessados em meio ambiente, vocês estão interessados no congelamento do poder mundial. E cunhou a frase que explica essa relação até hoje. É o congelamento do poder mundial, amigas e meus amigos.
Ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, em que aula aqui para os nossos ouvintes e assinantes do Band News TV, da Rádio Bandeirantes, sobre essa polêmica da Petrobras com o IBAMA, a política envolvida e os interesses internacionais. Obrigado pelos esclarecimentos aqui, sempre bom contar com seus conhecimentos. Até uma próxima oportunidade, ministro. Obrigado e um abraço. Muito obrigada. Um abraço, até breve. Até breve. Este aqui é o Jornal Gente, que você confere todos os dias na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV.